Movimentos certos, ritmados, pensados e amadurecidos, interpretados por dois bailarinos que vestem também a pele de coreógrafos. A distanciá-los, um oceano. A aproximá-los, a dança e a sexta edição dos Encontros do Devir, que levou ao Cineteatro do Lutano dois solos de dança contemporânea. Um português, o outro brasileiro. Ambos responderam ao desafio do CAPA, o Centro de Artes Performativas do Algarve, sob o mote do resgate e a reflexão que esse tema suscita. Este festival, a sexta edição dos Encontros do Devir, tem como tema o resgate. E, portanto, estas duas criações são exatamente o exemplo do que se pode fazer quando se olha para trás. A primeira criação do Eduardo Fukushima foi o primeiro trabalho que ele fez, assumidamente como coreógrafo. É um coreógrafo brasileiro que atualmente é dos mais reconhecidos naquele país e com esta obra ele firmou realmente um lugar na coreografia brasileira. A segunda peça, de Francisco Camacho, é também dos primeiros trabalhos do Francisco. É um trabalho muito interessante que fala sobre o nosso país, sobre um período longo do nosso país e interessante, e portanto foi um trabalho que na altura marcou, fez a diferença naquilo que se fazia, na época chamava-se a Nova Dança Portuguesa e portanto foi uma das criações importantes da Nova Dança Portuguesa. E é um prazer nós podermos resgatá-la e trazê-la a este festival. Do Brasil, Eduardo Fukushima trouxe Entre Contenções. Já o português Francisco Camacho ofereceu um remake da sua peça O Rei no Exílio. Gostei, eu já acompanho os encontros de Devir já há uns anos e quase sempre é surpreendente, porque os espetáculos são todos diferentes. Gostei sobretudo do segundo, O Rei no Exílio, do Francisco Camacho. Mas é sempre bom ver, porque são sempre propostas muito inovadoras e que surpreendem. Penso que o segundo ainda mexe mais com o nosso interior. O primeiro, como não tem as falas, acaba por ser mais... não nos deixa tantas dúvidas. A primeira marcou-me, talvez precisamente pelo facto de não ter texto, de ser só corpo e quanto é que se consegue transmitir só com o corpo, a precisão dos movimentos, toda aquela excelência, é impossível ficar indiferente. Na segunda performance depois tem mais a ver com a nossa história em particular e ainda bem que temos a oportunidade de ver isto. A peça do bailarino e coreógrafo Francisco Camacho leva o espectador numa viagem de 100 anos ao exílio do último rei português, mas permite uma reflexão de um século pela história de Portugal, num paralelismo entre os olhares do outro para a solidão de um rei e do que resta do seu país. A versão inicial já tinha algumas características que ainda estão presentes nesta versão, a que eu fiz em 1991. Este remake, eu quis acentuar estes paralelismos entre um século e um período recente da nossa história muito complicado, que foi a intervenção da Troika. Deram-me vontade de pegar na peça outra vez, porque achei que a tornavam ainda mais atual, se calhar, do que ela tinha sido na sua origem nos anos 90. Do outro lado do Atlântico, Eduardo Fukushima trouxe um trabalho reflexo das suas próprias inquietações e limitações e que se faz com o mínimo possível de recursos cênicos. A dança é gerada na crueza do espaço, onde o corpo exterioriza a pesquisa de uma linguagem muito pessoal, reflexo da forma particular como o autor se expressa. E eu acho que esse Entre Contenções ele tem bastante a ver com o modo que eu falo, que eu sou, gago, e aí o Entre Contenções é esse entre as palavras, assim. E todas as minhas danças, né, elas partem dessa prática, né, diária de improvisação e que aí com o tempo gestos e ideias, pensamentos vão permanecendo, né? E aí vai se construindo uma peça. Duas peças das primeiras que marcam a sexta edição destes Encontros do Devir, que
que estiveram marcados para meados de março, mas o confinamento adiou o regresso ao palco e encurtou a programação. O Festival Encontros do Devir é organizado pelo Devir Capa, o Centro de Artes Performativas do Algarve, com o apoio do programa 365 Algarve, Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Lagos e Câmara Municipal de Lolé.